Olá, bom dia, graça e paz a todos. E para todos aqueles que têm, né, juntamente conosco, dado os procedimentos da renovação, né, que é o mandamento do Senhor Jesus, né? Eu quero agradecer a todos que têm nos ajudado e têm contribuído e têm também, né, se empenhado em levar os conhecimentos, né, as revelações de Deus ao seu próximo, ao seu irmão, aquele que faz parte, né, do nosso convívio, que é a unidade da fé e a esperança da edificação para com todos. E só por esse intermédio que nós poderemos alcançar, né, a unidade da fé, né, juntamente com nossos irmãos, quando as verdades de Deus chegar ao coração e ao entendimento de todos. E para esta razão, para esse motivo, nós estamos mais uma vez para levar, né, uma revelação da parte de Deus na base do conhecimento, e contudo nós nos fazemos, né, unicamente em Cristo um só ser. Nesse exato instante eu quero estar agradecendo a Deus como forma de oração, fazer uma pequena e breve oração para nós darmos a continuidade deste trabalho a qual tem nos agraciado o poder, né, e a força do Senhor Jesus em nos edificarmos diante das adversidades. Senhor, meu Deus, Pai e Criador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por mais um dia, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Pai, nós queremos te agradecer e nesse instante, Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença para que tudo aquilo que o Senhor tem nos preparado possa estar sendo compartilhado com todos aqueles que tenham o verdadeiro propósito de se libertar dos cativeiros e da mão do opressor, Senhor. Pai, obrigado por tudo e por todos, pelo fôlego de vida, pelo a água pelas vestes. Graças te dou por tudo, pelos meus filhos, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado, meu Senhor Jesus, em nossos caminhos e nos direcionado. Por isso eu te peço, fica conosco, nos livra de todo laço do mal, nos dá conhecimento, entendimento e guarda-nos de todo laço do adversário. Bom, irmãos, eu quero trazer para vocês hoje uma pequena revelação, né, aonde o poder do Espírito de Deus tem nos despertado, né, e acordado, né, nas revelações. E a revelação, de hoje, né, está aqui no livro de Éfesos, no capítulo de número 4 e o versículo de número 1. Não vou estar lendo até o versículo de número 6, ou quem sabe até o versículo de número 7. O Espírito é que vai nos guiar, né, para nós alcançarmos o que nós verdadeiramente tem recebido, né, de Deus. E compartilhar, né, aquilo que é de bom. Entenda, né, as revelações, né, que foi encontrada dentro destes versículos. Observe e faça seus análises. A epígrafe diz assim, ó, exortação à unidade, né? A exortação, ou seja, um conselho para que nós façamos um só, né? Para que nós tornemos um só. Tornamos-se um só, então o zelo, o carinho, o amor passa a ser maior, porque se você cuida de você, então o próximo faz parte do seu corpo, então somos uma unidade, né, em zelo de um para com os outros. Não é isso? Que nós não podemos cortar ou tirar de nós algum órgão que esteja em adversidade. Nós vamos cuidar, né? Nós vamos zelar
para que aquele órgão venha trabalhar em perfeita sincronia, né? Harmonia com os demais, correto? Então escute bem. O que é que diz aqui no versículo de número 1 de Éfesos 4? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis com é digno da vossa vocação, que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Agora observem, o versículo que me chamou a atenção, que nos dá, né, nós separamos dois, né? O primeiro, quando ele diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andei como é digno da vocação com que fostes chamado. Aí ele diz, ó, há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. A palavra vocação, né, me chamou a atenção e nos deu a base da revelação. A vocação, né? De que forma você foi chamado? Vocação, né, é ser chamado, ou escolhido, né, ou premeditado, né? Nós foi colocado para quê? Qual foi o fruto, né, que Jesus lhe concebeu que você viesse a expandir, ou a plantar, ou a semear, né? Ou a levar, ou seja, a dar prosseguimento. Nós fomos chamados, né, verdadeiramente, para um propósito, né? Trazer a nova vida em Cristo, né? Trazer as coisas novas do Senhor. Aí no versículo de número 17, ele diz assim, ó, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentis na vaidade da sua mente. Né? Então, irmãos, quando Jesus nos chamou, ou seja, quando ele cumpriu, né, com todo o seu propósito que foi dado antes, né, no pretérito, né, nas coisas antigas, ele fez, né, com que viesse a acontecer, se realizou, e ele veio para cumprir, ou seja, para fazer, né, com que tudo fosse, né, realizado, e por seu próprio intermédio, como a Bíblia diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna, né? E dentro deste, eu alcancei, né? Eu alcancei de estarmos na graça da revelação, né? E tomando posse. Observe o que é que diz o versículo de número 30 de Éfesos 4, que diz assim, ó, e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda a malícia seja tirado dentre vós. Antes seja para com os outros benignos, misericordiosos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A nossa vocação, né, teve lá um mandamento, teve lá uma ordem de Deus, né, que foi dada pelo Senhor Jesus quando ele fez cumprir, né, tudo que tinha sido dado anteriormente por intermédio de Moisés, né, que segundo a Bíblia diz aqui na segunda carta de Paulo, né, aos Coríntios, capítulo de número 3, né, e do seu versículo de número 14, né, quando ele diz: mas os vossos sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, qual foi por Cristo abolido. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Observamos, né, que aqui, quando o Senhor Jesus fisicamente, né, ou corporalmente, materialmente, né, ele se descompôs, ou seja, se desfez do seu corpo físico, ele deu, né, por encerrado, ou seja, ele deu como se cumprido, pago, toda a ofensa, todo, né, condenação, tudo que foi dado por intermédio de Moisés, ele findou ali, quando ele se pôs até a cruz, quando ele foi levado até a cruz como um cordeiro, né, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi levado à cruz, né, para se cumprir tudo que tinha sido, né, anteriormente, né, no pretérito, anteriormente, né, tinha sido ordenado, né, tinha sido ali, né, dado como uma ordem. E ele deu, e como todos nós sabemos, né, como todos nós sabemos, ou talvez ainda não saiba, mas nós estaremos aqui para fazer esta revelação, né, e entendermos que tudo que foi por intermédio de Moisés, o Senhor Jesus já se fez cumprir, né? O Jesus de Nazaré veio para se cumprir. Observe o que é que diz aqui no livro histórico de João, primeiro, versículo de número 17. Eu vou estar lendo o versículo de número 16 para que você tenha um entendimento mais concreto, mais firme, mais purificado. Quando ele diz assim, ó, e todos nós recebemos também da sua plenitude, ou seja, todos nós recebemos do Senhor tudo que era completo, tudo que foi concluído, completo, né? Sem deixar faltar nada. E todos nós recebemos também da plenitude e graça por graça. Tudo que foi completo, né, a plenitude é ser completo, concluído, né, tudo que tem, né, já o seu resumo. Aí ele diz assim, no versículo de número 17, porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Né? Ele se revelou como Filho, como Deus, né? Para fazer cumprir, né? Para se realizar, né? Todas as coisas por seu intermédio, pelo intermédio do seu Filho. Então, quando Jesus diz, né, que nós temos que manter a nossa vocação, porque nós fomos chamados com um mandamento, todos nós sabemos. E qual seria esse mandamento que foi nos dado?
qual foi este mandamento que o Senhor Jesus nos deu? Então vamos lá, vamos tentar, né, recordar aqui. Vamos tentar recordar aqui, quem sabe tem, né, a palavra de Deus, né, a semente do que Ele ordenou para nós. Né, irmãos? Vamos lá. Livro histórico de João, né, histórico, ou seja, João 13. João 13. Observe o que é que está escrito aqui. Vamos lá. João 13, versículo de número 34. Para quem sabe a gente entenda, né, qual seria o mandamento de Deus para conosco, né? Quando ele diz assim, ó, um novo, não é um pretérito, é um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos uns aos outros vos ameis. Nisto todos, né, conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Escute que talvez né, essa revelação, ela possa, né, já ter até se revelado para mim, para você, para nós, mas nós estamos deixando de lado, estamos fazendo de esquecido, né? Estamos nos fazendo de inocente, mas aqui tem, né, escrito: um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Se ele aboliu o de Moisés, então ele estava dando um novo mandamento, ou seja, estava nos dando uma nova ordem, né? Um preceito novo, quando ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos uns aos outros vos amem. E qual seria o amor que o sistema religioso tem apresentado para com os demais? Não, a hierarquia é minha, eu sou aqui o líder, o cabeça. Vocês têm que se enquadrarem no que eu estou ordenando, senão, né, não existe qualificação, não existe, né, um padrão a qual eu queira que vocês alcancem, não é isso? Então, queridos, né, se vocês puderem e quiserem, né, que está na sua Bíblia, não só na minha, eu creio, né, que não está só na minha, retrocede conosco aqui no livro histórico de Mateus, capítulo de número 22, né? Mateus 22. Né? E entenda, né, o que diz aqui Mateus 22, versículo de número 34 a seguir. 22, 34, que diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, tutor, conhecedor, né, um professor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Na lei. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo? Então teve dois mandamentos, sim ou não? É a revelação aqui. Teve dois mandamentos. O segundo era maior do que todos, né? A glória da segunda casa será maior que a primeira. Escute.
né? Para que a gente termine essa nossa homilia hoje, né? Com este mandamento, com o despertamento do mandamento de Deus. Versículo de número 39. E o segundo, semelhante a este, é: amará o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos. Eu fico analisando e observando, né, que os criadores, né, os prolongadores das leis, eles ficaram perdidos quando estavam conversando com aquele que veio para cumprir tudo que tinha sido imposto por intermédio da lei, né? E os fariseus, ouvindo que ele fizera embudecer-se, calar-se a todos, os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, né, que era o professor, tutor da lei, né, na época, fez-lhe uma pergunta. Ou seja, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amará ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Graça e paz, né? Essa revelação chegou até o entendimento para a glória do Senhor Jesus e despertou, né? E desperta em nós, né? Aonde verdadeiramente mora, aonde está estabelecido o mandamento do Senhor Jesus, né? Como podemos dizer que somos um só corpo, que há um só Senhor, um só Deus, uma só esperança, uma só fé? É acreditarmos que, mesmo que nossos olhos, né, que a Bíblia diz que nós não temos que viver por vista, mas por fé, né? Então, a Bíblia, ela é o nosso manual de instrução e qualificação, né? Quando ela diz que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos, né? Qual capacidade teríamos nós de golpearmos em nós mesmos? Então nós já despejamos o amor de Deus quando nós passamos a nos degradarmos com nós mesmos, não é isso? Então, tá aí, meu irmão. Porque andamos por fé e não por vista. Amém? Andamos por fé e não por vista, né? Então, o que você vê, o que você observa de imperfeito no seu irmão, no próximo, né? Descarta e aplique a esperança, a fé e a qualificação de Deus na vida do seu irmão, do seu próximo, amando assim como o mandamento que Deus nos deu, né, passa a ser válido. Amém? Um abraço, que Deus continue protegendo, dando entendimento
trazendo essas edificações para a minha e para a tua vida, e que nós possamos verdadeiramente alcançar a unidade, né, do mandamento de Cristo para com todos nós. Fica com Deus e até a próxima. E que Deus continue dando o entendimento a qual nós necessitamos, e a graça do Senhor Jesus possa estar imperando na vida de todos nós, para a glória do Senhor, né? Um abraço, fica com Deus e até a próxima.